Se você assistiu o nosso vídeo ontem, você já sabe mais ou menos as características que o Botafogo está buscando para o seu novo treinador. E é ser um técnico livre no mercado, que o Botafogo não precisasse pagar nenhum tipo de multa rescisória ou algo do tipo, que custasse abaixo de R$200 mil, e existia a possibilidade de que poderia ser um estrangeiro, mas isso, depois de conversas, o Botafogo decidiu não ir atrás de um estrangeiro. Por quê? Porque o Botafogo é um clube muito complicado. O Botafogo vive um caos hoje em todas as suas frentes, financeiras, políticas, enfim. Então, o Botafogo achou mais correto não trazer alguém que não conheça nada do Botafogo internamente. Porque quem chegar agora no Botafogo vai ter que saber exatamente aonde está colocando seu pé para não se surpreender e nada... Quer dizer, é impossível que nada do exterior caótico afete, mas que afete o menos possível, que a pessoa saiba lidar com isso e saiba onde está metendo o pé. E o Botafogo, um técnico estrangeiro, não teria esse conhecimento de Botafogo, da realidade do Botafogo, necessária para conseguir gerir esses problemas. Então, até por isso, Paulo Autuori. Paulo Autuori é um cara que conhece o Botafogo internamente, conhece as pessoas que estão trabalhando no Botafogo, Montenegro, Carlos Eduardo Pereira, o Valdir Espinosa, todos esses já trabalharam ao lado do Paulo Autuori. Então, até por isso, o Botafogo foi atrás de uma pessoa que conheça a fundo a realidade do Botafogo. Vamos falar especialmente de características dele. Eu conversei com alguns jogadores que foram treinados por ele do Atlético Paranaense para cá, e é unanimidade que o Paulo Autuori é um grande treinador, na opinião deles, que é um treinador atualizado, que enxerga bem o jogo, sabe dar treinos excelentes, enfim. Todos eles falam que de conhecimento de bola é excelente. Só que Paulo Autuori tem alguns problemas também. Quais são os problemas de Autuori? Ele não sabe se ele quer ser treinador ou dirigente de futebol. Vamos pegar os últimos trabalhos dele. Ele fez uma excelente campanha no Atlético Paranaense, levou o Atlético Paranaense para a Libertadores, fez um bom Campeonato Brasileiro, fez uma boa Copa Libertadores. Aí ele pegou o Ludogorets da Bulgária, fez um excelente campeonato búlgaro, liderou o campeonato búlgaro, classificou o time para a competição europeia. E qual a semelhança desses dois trabalhos? Foram trabalhos que ele estava muito bem de resultados, era muito bem visto pela torcida, era muito bem visto pela diretoria e era muito querido pelos jogadores. Só que, em certo momento, ele falou: cansei do campo, quero ser gerente de futebol. E largou o trabalho dentro do campo e foi trabalhar como diretor de futebol, tanto no Atlético Paranaense quanto no Ludogorets. E assim, ele estava no Atlético Paranaense, muito bem, falou, quero ser gerente, virou gerente. Aí falou, quero ser técnico, foi pra Bulgária. Aí chegou na Bulgária, foi técnico. Aí falou, agora eu quero ser gerente, e virou gerente. Aí, agora você quer ser técnico, foi pro Atlético Nacional, virou técnico. E aí no Atlético Nacional ele fez uma campanha muito ruim, tanto no campeonato colombiano, quanto no campeonato, na Copa Sul-Americana. Aí ele falou, quero ser técnico, quero ser dirigente de novo, e veio ser dirigente do Fluminense. E aí depois, ano passado, seu último trabalho, foi superintendente de futebol do Santos, vice-campeão brasileiro. Então é um treinador que não sabe muito bem o que quer. Ora ele deu declarações muito fortes ultimamente, inclusive, falando que jamais treinaria um clube brasileiro de novo e agora tá fechando com o Botafogo. Então ele precisa decidir o que ele quer da vida dele. Até porque, imagina, ele vai bem no Botafogo, aí fala, tá, quero ser gerente. E aí, larga o Botafogo do zero? Seja um trabalho bom, um trabalho ruim, um trabalho que o Botafogo dependa dele? Então isso é um ponto que o Botafogo precisa acertar com o treinador. O outro ponto, ele é um treinador muito intolerante com coisas erradas. Isso fica muito bem claro. Qualquer coisa que ele vê, se você falar pra ele, eu vou te dar R$2 amanhã, chegar amanhã, não tem R$2, ele vai embora, sem pudor nenhum. Ele vai na sala dele, recolhe as coisas dele e sai. E dane-se vocês. No Fluminense foi assim, por exemplo. Fluminense, ele tava no Fluminense, era diretor de futebol, até então tava tudo tranquilo, o Fluminense atrasou o salário, ele falou, salário atrasado? Tchau, Fluminense, foi embora, ficou só 5 meses no cargo. Isso é muito complicado, porque a gente sabe como é o dia a dia do Botafogo. O Botafogo hoje tem o triplo de coisas erradas do que de coisas certas, então é outra coisa que o Botafogo tem que ficar de olho, e me parece que o Botafogo está de olho nisso, porque o que foi oferecido ao Autuori, o que foi conversado com o Autuori
A nossa realidade é essa. O que o Botafogo quer? O que o Botafogo entende e ofereceu a ele, apresentou a ele? Você vai chegar e vai treinar o nosso time, você vai segurar esse rojão, esse período complicado, você vai ser o nosso técnico de transição de Botafogo para Botafogo SA. Se tornando SA, as coisas vão melhorar, e aí você tem, se você quiser, se for do seu desejo, você pode vir e trabalhar atrás dos campos, você pode ser um diretor de futebol. Então o Botafogo está oferecendo que o Autuori atue nessa transição, deixando para ele muito bem claro que será um momento complicado, mas parece, ao que tudo indica, ele entendeu a situação e aceitou a situação. Então é isso. O cenário hoje é esse. Pode dar errado? Pode. E se der errado, Cadu, o que acontece? Se der errado, Bruno Lazzaroni, já está decidido. É o plano B. Ou é Autuori ou é Bruno Lazzaroni que vão assumir o comando do Botafogo. Bruno Lazzaroni é interino nesse momento, é quem está comandando o Botafogo, enquanto o Botafogo não tem técnico. E assim, na minha opinião, entre os dois eu escolheria Paulo Autuori. Por quê? Vamos lá. O Bruno Lazzaroni foi bem quando foi solicitado à beira do campo? Foi, mas ele sempre assumiu uma partida, 2 partidas, só ali entre a demissão de um técnico e a contratação de outro. É diferente de você ter que assumir um time durante uma temporada. É muito diferente. Você tem que ter mais repertório, mais ideias de jogo, mais conceitos, porque as partidas do Bruno Lazzaroni foi igual, ele fechou a casinha e saiu na boa. Só que para 1, 2 partidas, isso funciona. A partir da terceira, o teu adversário já sabe como é que você vai jogar. Para você assumir um clube oficialmente, você tem que ter esse repertório. Senão você fica facilmente marcável e facilmente enfrentável com treinadores cascudos que tem por aí. E como é que o Bruno Lazzaroni vai lidar com os momentos difíceis, com as dificuldades, com as sequências de derrota, com salários atrasados? Vocês imaginam na sua cabeça, tipo assim, essa realidade que não tá nem longe de acontecer. Na minha opinião, é até o provável. Sequência de 5 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Clube perto ou dentro da zona de rebaixamento. Torcida pressionando. Jogadores com salário atrasado. Com que moral o Bruno Lazzaroni vai entrar no vestiário e mandar os caras correr? Com que moral ele vai ter pra gritar com Cícero, com Carly, com Alex Santana, com todas essas cobras criadas que tem dentro do Botafogo? Que moral que ele vai ter pra fazer isso? Que cara que ele vai ter pros jogadores confiarem nele? Não tem. Ele não tem esse estofo. O Paulo Autuori tem. O Paulo Autuori é campeão do mundo, porra. Campeão brasileiro pelo Botafogo. Tem moral no futebol e dentro do Botafogo. E além disso tem retaguarda. Porque os jogadores vão saber que o Montenegro tá com ele. E o Montenegro é quem manda ali dentro. Eles vão saber que o comitê tá com ele. Então, eles sabem que se tiver alguém que rodar, não vai ser o Autuori, não. Porque o Autuori tá muito bem protegido e muito bem cercado. Então é isso. Eu acho que para um momento difícil, nessa situação, entre esses 2 nomes, eu escolheria o Paulo Autuori por conta disso. É isso, rapaziada. Esse é o cenário de hoje. Essa é a realidade do Botafogo. O Botafogo deve fechar com o Paulo Autuori. Se alguma reviravolta muito grande acontecer, seguirá a temporada. Ou pelo menos até não acontecer nenhuma desgraça e uma sequência de resultados com o Bruno Lazzaroni. E é isso. Surgindo qualquer coisa nova, a gente vai trazer aqui. E para você ver, você vai ter que estar inscrito aqui no canal. Então tem um botãozinho aqui vermelhinho aqui embaixo. Inscreva-se. Aí você se inscrevendo, toda vez que sair um vídeo novo do Resenha Alvinegra, vai aparecer ali para você ficar atualizado sobre os assuntos do Botafogo. Se você quiser ajudar o nosso trabalho, fortalecer o nosso trabalho, é só apertar o seu like aqui, esse joinha, esse botãozinho que tá aqui. Toda vez que quanto mais vocês apertam, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante para mais pessoas. Ele distribui, então dá essa ajuda, dá essa moral pro nosso trabalho. Se você gostou do nosso cenário, se gostou dessas canequinhas, dessas garrafas, desses boné, dessas coisas que tem aqui, qualquer coisa que você tá vendo aqui, inclusive essa camisa, tudo que tem escudo do Botafogo ao meu redor, tá sendo vendido e muita coisa em promoção lá no portal do Botafogo. Você pode acessar portaldobotafogo.com.br ou você pode ir no nosso Instagram, @portal do Botafogo. Se você quiser mais informações sobre o dia a dia do Botafogo em outras plataformas, é só jogar Resenha Alvinegra no Instagram, no Twitter, no Facebook, no nosso site resenhaalvinegra.com.br. Aonde você procurar, você vai achar, a gente está em todas as partes. Então é isso.
Até o próximo vídeo, até novas informações e valeu!